Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 10 de abril. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 3, versículos de 16 a 21. Naquele tempo, disse Jesus: o Pai não deu o seu Filho para que o mundo fosse condenado, mas para salvar o mundo. E todo aquele que crê está salvo. Mas aquele que não crê já está condenado, porque não escutou o Filho unigênito de Deus. O Pai não enviou o seu Filho amado para julgar o mundo, mas para salvá-lo. E a salvação e a libertação foi esta: a luz veio ao mundo, mas os homens fizeram opção pelas trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Aquele que faz a vontade do Pai, esse se aproxima da luz, para que suas obras sejam vistas e que estão de acordo com a vontade do Pai. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, todas as vezes que nós abrimos os evangelhos, é o próprio Cristo quem nos fala. E como nos ensinou São Francisco, ler os evangelhos é pedir conselhos a Cristo. Por isso, hoje, na primeira leitura retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nós ainda continuamos a contemplarmos os testemunhos dos discípulos da primeira hora, dos 12 discípulos. Aqueles que um dia Jesus havia dito: e sereis levados diante de reis, governadores, para que ali possais dar testemunho de mim. E isso está então se realizando nesse momento. Os discípulos, com a força do Espírito e renovados espiritualmente, eles são capazes de dar testemunho aberto e explícito sobre Jesus de Nazaré. E até de acusar o assassinato de Jesus, pela ignorância dos judeus, pela falta de luz e de discernimento dos judeus. Porque às vezes eu e você também, achando que estamos fazendo coisas boas, podemos estar fazendo coisas ruins, e achamos que estamos fazendo coisas boas porque naquele momento não tínhamos o discernimento para poder discernir o bem do mal. No evangelho de hoje também nós encontramos Jesus com o seu diálogo com Nicodemos, onde ele disse: não basta ser mestre em Israel. Agora ele continua então todo esse discurso, toda esta reflexão para mostrar a sua verdadeira identidade. Ele é o Filho unigênito de Deus. Deus deu ao mundo o seu Filho. Deus enviou o seu Filho ao mundo. E é interessante que duas vezes Jesus vai dizer isso. Deus não deu o seu Filho para condenar o mundo, para julgar o mundo. Mas aquele que crê no Filho já está salvo. Mas aquele que não crê já está condenado porque não acreditou no Filho unigênito de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, para nós cristãos isso se converte num grande dilema. Porque nós não podemos nivelar Jesus com a figura de Gandhi, Martin Luther King, Sun Tzu e tantos outros homens e mulheres iluminados no mundo, a quem nós respeitamos a sabedoria, a vida de luz que eles trouxeram, como João Batista também trouxe, mas o senhorio é de Jesus. A salvação é no nome de Jesus, e não há salvação fora do nome de Jesus. Isso pode até desagradar a alguns ouvidos, mas esta é a fé dos cristãos e que nós não podemos jogar fora, nós não podemos barganhar, porque isso nós recebemos dos apóstolos. Esse é o nosso creio. E negar esse creio será negar toda a nossa fé também. Depois Jesus vai dizer: a justiça é essa, o julgamento é este. Presta atenção. A luz veio ao mundo, mas os homens não quiseram acolher a luz. E quando eu e você estamos vivendo situações de pecado, de trevas, nós preferimos também ocultar os nossos pecados e os nossos erros. Nós preferimos estar distante, longe mesmo da luz.
Quantas pessoas não vão mais à igreja porque quando chegam na igreja a palavra de Deus joga a luz sobre as trevas dos seus erros, sobre as trevas dos seus pecados. E quantas vezes até mesmo nós, sacerdotes, celebrando a nossa Eucaristia, nós também somos iluminados pela palavra de Deus, que também nos acusa, que também nos julga, que também nos pede discernimento, que também nos pede conversão do coração. Basta vocês olharem bem as Sagradas Escrituras, que vocês vão encontrar quantos sacerdotes não foram fiéis até o fim à sua missão, quantos se desviaram do caminho por busca de tantas outras coisas diferentes daquilo que é o seu objetivo: ser um homem de Jesus, ser um homem da igreja, ser um homem para o Evangelho. Por isso Jesus vai dizer hoje: a luz veio ao mundo, mas os homens não quiseram a luz. Eles fizeram opção pelas trevas, porque suas obras eram más, suas obras eram contrárias a Deus. Por isso eles não se aproximavam da luz, para que as suas obras más não fossem manifestas. Mas aqueles que andam na luz, ou aqueles que estão fazendo a vontade do Pai, cuja vida está de acordo com a vontade do Pai, eles não têm medo da sua consciência, eles não têm medo do julgamento, eles não têm medo da luz de Deus, porque eles estão fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Nós podemos enganar o nosso travesseiro, nós podemos enganar todo mundo, mas nós não podemos enganar o nosso travesseiro e nem também ao Senhor. Por isso Jesus vai dizer: a luz veio ao mundo, mas os homens não quiseram acolher a luz porque as suas obras eram más. E quando nos aproximamos da luz, então nossas obras são manifestadas. Por isso Jesus vai dizer: eles não querem a luz. Mas aqueles que são filhos da luz, aqueles que se comportam como filhos da luz, aqueles que agradam ao Senhor, eles não têm medo. Não têm medo porque estão vivendo na verdade, estão vivendo na luz. E Deus é a sua garantia, e Deus é a sua esperança. Meus irmãos, minhas irmãs, todos nós estamos ainda vivenciando esse tempo quaresmal. Um tempo que teve início na quarta-feira de cinzas e vai até o domingo de Pentecostes. E durante todo esse tempo, eu e você somos convocados a uma renovação espiritual. E como é difícil se converter. Como é difícil acontecer esta renovação espiritual, porque ela não vem somente pelo esforço humano. Ela é dom de Deus, é graça de Deus. Mesmo que eu não queira, converta-me, Senhor. Mesmo que eu não queira, como aquela oração que Santo Agostinho, que estava vivendo uma vida ainda errada, dizia: Senhor, converta ao meu coração, mas que não seja hoje. Converta, Senhor, mas que não seja hoje. Esta oração de Santo Agostinho muitas vezes é a minha oração e talvez a sua também, porque estamos tão aprisionados em situações que são prazerosas também, que dão alegria também, que dão satisfações humanas também, que dão reconhecimentos humanos também, mas que nós sabemos que precisa ser mudada, que precisa ser convertida, mas não temos força, não temos força. Então, só Jesus tem o poder de tirar o pecado do mundo, só Jesus tem esse poder de converter a nossa alma e o nosso coração. Por isso sempre nós deveremos pedir: mesmo que eu não queira, converta-me, Senhor. Mesmo que eu não queira, converta-me, Senhor. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós. Paz e bem.